Olá, boa noite. Chegando para a terceira e última parte da leitura do livro de Maria da Penha, Sobrevivi, Posso Contar. Tânia, ativista, Grazi, Antônio Paulo Duarte, oi. Opa! Caiu aqui. Tá todo mundo me ouvindo bem? Manda um alô pra mim, se tá ouvindo bem. Eu só tô ajeitando aqui o celular, pra ele não ficar caindo. Tá me ouvindo bem? Tá chegando bem aí a minha voz? Tô só colocando aqui o celular aqui equilibrado. E daqui a pouco a gente começa. Tô dando uns 5 minutinhos pra gente começar essa leitura. Opa! Caiu coisa aqui, viu, gente? Caiu coisa aqui. Saiu molhando tudo aqui. Acontece. Só um minutinho. Que eu tô ajeitando aqui. Caiu tudo. Na semana que veio eu fiquei com sede. Aí agora eu fui ajeitar aqui, caiu tudo. Tá todo mundo me ouvindo? Quando todo mundo estiver me ouvindo aí bem, pode falar. Que aqui o que tinha de cair já caiu. Pronto. São 19h05. Eu não vou poder ficar lendo todas as mensagens, tá bom? Porque senão a gente não vai dar tempo de terminar hoje. Se não conseguir terminar nessa live, a gente faz mais um pouquinho. Vocês estão de acordo aí? Quem tá de acordo, me dá um salve aí. Fala alguma coisa pra mim, pra eu poder saber se tá bem ou não. É isso mesmo? Quando é que a gente vai começar? Tá tudo certo? Então tá. Alguém pode me sinalizar aí? Por favor, minha voz tá boa aí? Que hoje é o último dia da leitura, para quem tá chegando agora. É o último dia da leitura do livro Sobrevivi, Posso Contar. Quem tava comigo aqui na semana passada, quando nós começamos, nós paramos no capítulo 12º. Quer dizer, nós vamos começar nele. Quem assistiu, quem não assistiu, tá lá também no IGTV, tá gravado. Tá também no canal do YouTube, que eu comecei agora. Quem quiser pode procurar lá, Mônica Khalili, no YouTube. Assistir, se inscrevam. Se inscrevam, por favor. Façam um comentário. E a gente vai... 9:05. Perguntar mais uma vez, minha voz tá chegando bem aí? Tá direitinho? Quem pode me dizer que sim? Tô acenando aqui para quem chegou aqui agora. Então, tá ok mesmo? A Grazi falou e os demais estão ouvindo aí? Tá bom mesmo? Então, eu comecei a narrativa falando que este livro está à disposição. Esse livro está à venda, tá? Então, você perguntou onde eu posso comprar. Foi a primeira coisa que eu falei na semana passada. Vai lá no site www.armazendacultura.com.br www.armazendacultura.com.br. Ele custa R$ 62. É um livro fácil de ler, certo? Não é um livro muito grosso. Pessoas que não têm muita paciência para ler, mas eu recomendo. Esse livro é muito importante para saber, né, o que aconteceu com Maria da Penha e por que ela leva... O nome dela leva a lei 11.340, a lei de proteção à mulher. O que aconteceu com Maria da Penha, dia 28 agora de maio, completou 37 anos. E a lei
11.340, que leva o nome dela. 6 de agosto deste ano, vai completar 14 anos. Muita coisa mudou, muita vida foi salva, mas ainda temos que fazer muito mais. Porque nesse momento que nós estamos aqui conversando, certamente várias mulheres no Brasil e no mundo estão sofrendo algum tipo de violência, tá? Posso começar? Alguém fala aí se eu posso começar, para eu poder, já aqui no nosso tempo, nós temos 1 hora para a gente começar a fazer a leitura, tá? Dá para me dizer aí se a gente pode começar? Quem me dá um ok aí pra gente começar? Eu preciso da participação de vocês para poder a gente ir interagindo um pouco. Posso começar? Alguém fala aí se eu já posso começar? Tô aguardando. Grazi, eu posso começar? Vocês ainda estão aí? Eu preciso saber se eu posso começar logo, para não ter que estar voltando, tá? A gente tem pouco tempo. Vocês ainda estão me ouvindo? Pronto, então vamos lá. Quem não assistiu os outros capítulos, pode ver lá no IGTV ou então no canal do YouTube, se inscrever e participar com a gente aqui, tá bom? Então vamos lá. O livro é Sobrevivi, Posso Contar, é a biografia de Maria da Penha, Armazém da Cultura. .com.br, pode comprar o livro por R$ 62,00. Então, aqui nos relatos anteriores, ela havia recebido o tiro e ela foi para Brasília. Tudo aconteceu no Ceará, onde ela morava, com 3 filhas e o marido. Até então, ela não sabe que foi ele que provocou quase a morte dela, né? Então, vamos lá. Então, ela foi para Brasília no capítulo anterior e aqui ela vai relatar como foi o cotidiano no hospital. A primeira etapa do tratamento no SARA foi realizado na enfermaria feminina, com os exercícios inicialmente sendo executado no próprio leito. Tínhamos como finalidade principal recuperar e fortalecer a musculatura dos braços, que se constituíam a partir do momento em que não mais podemos contar com as pernas, o substituto destas, quer através de muletas, quer através de cadeiras de rodas, no fenômeno chamado locomoção. Paulatinamente, minha coordenação motora foi sendo readquirida, também à custa de exercícios decorrido mais ou menos 2 semanas, eu já me permitia escovar os dentes a contento, ao invés de levar desordenadamente a escova à boca. A maioria das minhas companheiras de enfermaria apresentavam escaras extensas e profundas, que eram, na maioria dos casos, responsáveis pelo longo período de seus internamentos. Alguns anos até. Temia-me demorar por ali, alegrava-me saber que minha pele íntegra encurtaria meu prazo de permanência. Era um pequeno alívio obtido por essa dolorosa comparação. Após libertar-me da sonda, que me acompanhava desde o dia do tiro, e concluir o treinamento para esvaziar a bexiga, fui transportada para o 3º andar, onde os exercícios tornavam-se mais intensos e diversificados. Para lá eram transferidos pacientes que estavam prestes a receber alta e necessitavam aprender a conviver no mundo de cada um com a sua nova condição física. Nem todos os pacientes que participavam do 3º estágio eram internos. Alguns voltavam para casa diariamente, enquanto outros o faziam no final de semana.
Acostumada com as companheiras do quinto andar, que, excluindo o fato de não poderem andar, tinham uma aparência saudável. O grupo que me estava sendo apresentado, por demais heterogêneo, apresentava na sua maioria problemas neurológicos e de locomoção seríssimos. Sentada à mesa para jantar, as figuras de uma emergiam lúgubres, em estados condicionados que eu jamais imaginara. A angústia, por minhas limitações, foi cedendo à visão do tétrico, por fatalidades ou escolhas infelizes, e que logo eu viria a saber. Marcara cada qual daqueles que me olhavam, e eu os mirava, comovida. À minha frente, 2 tetraplégicos. Um deles, campeão de natação e de mergulho, devidamente equipados com aparelho de fixação que lhes sustinham o pescoço e o tronco. Portavam adaptadores que lhes permitiam levar os alimentos à boca. Ao lado, uma adolescente com distúrbios de fala e coordenação motora alterada, sequelas provenientes de uma tentativa de suicídio por envenenamento mal sucedida. Vítima de acidente de trânsito, um motoqueiro bastante jovem, com profundas cicatrizes em sua cabeça raspada. Com crise de amnésia, intercalava sons que mais pareciam grunhidos e de crise de choro convulsivo. Outra jovem, portadora de artritismo generalizado, apresentava total dificuldade no seu caminhar, sentar, levantar. Idêntica era também a situação de uma atleta que quase sem cabelos, devido ao tratamento a que fora submetida, e que não apresentava mais no seu físico nenhuma característica da vida desportiva. Os portadores de membros amputados ou vitimados por acidente vascular cerebral, com sequelas maiores ou menores, constituíam o oásis daquele cenário de sofrimento humano. O que pensar e o que passa dentro de um hospital especializado para a maioria de nós, leigos, no sofrido viver humano, são condições de vida que não podemos imaginar. Quando muito, são tragédias que acontecem com os outros. No entanto, eu estava ali, experimentando aquele pesadelo, com o meu tronco já disforme, flácido, desequilibrado, provavelmente despertando neles a mesma curiosidade por minha história. Perdida por alguns instantes, distante de tão inesperadas companhias, procurei reagir e tirar de todas aquelas visões algo que me levantasse o meu espírito. Agradeci a Deus por possuir domínio sobre minhas mãos, braços, fala e, sobretudo, por não haver perdido o controle da minha mente. Acima de tudo, estava viva. No período da manhã, permanecíamos no 3º andar, fazendo treinamento de banho, vestuário e transferência de cadeiras de rodas. Concomitantemente ao fortalecimento dos membros, a musculatura do tronco. Num grande colchão, ensinaram-me a rolar, a engatear como um bebê de 6 meses. Sentar sobre o tornozelo para equilibrar o corpo sem o equilíbrio das mãos, entre outros exercícios. Apesar de todo o empenho e sucesso obtido, ainda era mínimo. O sucesso obtido ainda era mínimo. No período da tarde, íamos para o ginásio local, perfeitamente equipado, onde eram recebidos também pacientes externos e serem submetidos à fisioterapia específica. Eu exercitava muito nesse período o manuseio da cadeira de rodas pelos corredores de jardim do hospital. Era um treino árduo e ofegante.
Aparentemente simples locomover-se com a cadeira de rodas. É um exercício que nos exige um esforço imenso e é de fundamental importância, pois a cadeira de rodas passa a ser as nossas próprias pernas. Foi no ginásio que comecei a fazer uso da prancha ortotástica, cuja finalidade principal é a estimulação dos reflexos posturais, visando a reeducação da postura e também promover a ativação da circulação, das funções vertical e retal, especificamente que quase ficou longo tempo deitado ou sentado. É uma espécie de maca que gira em torno de um eixo horizontal para vertical, e o seu deslocamento pode ser controlado em diferentes posições intermediárias. Nela, eu ficava presa através de correias que me passavam pelas pernas, joelhos, quadris, ao nível das axilas. Os pés se mantinham apoiados num suporte fixo na própria prancha. O ideal seria atingir a posição vertical, porém, até chegar lá, eu passava por dificuldades marcantes. Minha cabeça esfriava, eu empalideci, tudo voltavam novamente a subi-la, fazendo sempre tentativas para manter-me pelo período e pelo menos de uma hora numa posição mais próxima da vertical. Ainda na época da minha hospitalização em Brasília, meu organismo começou a apresentar certos fenômenos. Meus cabelos caíram absurdamente, os seios secretavam leite e o intenso frio acompanhando de abundantes suores, percorria o lado direito do meu corpo. Eu me libertaria dos 2 primeiros incômodos, após mais ou menos 6 meses depois. Porém, o último iria acompanhar-me por mais alguns anos. Foi ainda como paciente no Hospital Sara que as minhas pernas, até então inertes, começaram a apresentar movimentos potentes e involuntários. Esses espasmos causavam um grande desconforto, atrapalhavam os exercícios e, dependendo da intensidade, deixavam-me com falta de ar, como se um cinturão de aço apertasse meu tórax. Além disso, interrompiam a miúde o meu sono, provocavam imensas dores musculares e de cabeça, contribuíam para a minha postura defeituosa e incômoda e me tiravam a possibilidade de avançar os exercícios fisioterapêuticos. Tão forte a espacidade que algumas vezes minha cadeira de rodas precisou de reparos por ter empenado. Reforço e adaptações foram providenciadas para evitar que esses inconvenientes se repetissem. A leitura do livro de João Carlos Pesci, Minha Profissão é Andar, enviado por Celina, farmacêutica do IPCE, encorajou-me sobremaneira, no sentido de não me deixar desistir face às dificuldades que encontrara no dia a dia. Estava contido naquele texto o depoimento de um jovem cujos sonhos e ideias foram interrompidos por um acidente. Ficara ali o testemunho de uma vitória, a descrição do árduo caminho percorrido e vencido. E era o que eu me propunha fazer. Se ele alcançara o seu objetivo, eu também conseguiria. Durante minha estada em Brasília, as saudades e angústias foram amenizadas pelas visitas de primos e amigos daquela cidade e pelos telefonemas quase diários dos meus familiares. Nessas ocasiões, os relatos de casos recuperados, de milagres acontecidos, dos poderes sobrenaturais, de santos ou relíquias, iam irrigando-me, alentando a minha esperança. Por outro lado, chegavam notícias de Fortaleza atribuindo a Marco a autoria do atentado contra mim. Cartas de amigas me confortavam e a mensagem contida numa delas, que me foi enviada por Graziella, teve o sentido de uma oração.
estava escrito: lembre-se, Deus existe. Você está viva para cuidar de suas filhinhas. Referia-se a ela ao fato de que, 2 dias antes do trágico acontecimento, nós, colegas, conversávamos já no final do expediente, quando o assunto versou sobre a existência de Deus. A minha opinião, magicamente intuitiva, externada naquela ocasião, enquanto me reportava ao péssimo tratamento que Marco dava às minhas filhas, foi o de que se Deus existe, Ele nunca deixará minhas filhas órfãs de mãe. Essa parte aí é toda um sofrimento que ela está tentando se adaptar a uma nova vida, né? Até voltar para Fortaleza, quando ela realmente ainda vai descobrir o que foi que aconteceu realmente com ela, que até então ela não sabe. 13º capítulo, condutas limitantes e desestabilizadoras. Por contingência do trabalho, Marco costumava viajar para o sul. Aproveitando algumas dessas viagens, ele esteve por 2 ou 3 vezes visitando-me no Sara. As notícias por ele transmitidas, ao invés de me tranquilizarem, muito me inquietavam, pois me diziam ele que, com a minha ausência, as crianças haviam tornado-se mais adultas, por terem parado de reclamar, como se pudessem a substituição da mamadeira da manhã pelo café era uma tomada por ele. À mesa, ele já tinha conseguido retirar o hábito de que elas tomassem leite antes de deitar. Já não fazia xixi mais na cama. E mais, as crianças não costumavam mais acordar durante a noite, e devido a isso, as empregadas iriam voltar a dormir no quarto dos fundos. Em meu sofrido posto de escuta, o relato das proezas de Marcos na educação das crianças fazia-me vivo o tormento pela qual estavam passando. Eu conhecia muito bem as minhas filhas, também as suas carências, o temor que elas sentiam do pai, e o quanto significava a falta da minha proteção, a ausência do meu aconchego. Com segurança e profundidade, eu sabia o quanto minhas pequerruchas estavam se sentindo, assodadamente mal conduzidas. Atormentava-me em demasia pensar que as crianças de tão tenra idade se encontrassem desprotegidas, à mercê de um pai desumano, insensível e violento. Com certeza, ele nada fazia para ajudar as filhas a superar o doloroso trauma da tragédia sofrida pela mãe, por toda a família, e jamais tentaria suprir a ausência do convívio materno, especialmente por introduzir conduta de relações ainda mais limitantes e desestabilizadoras para as crianças. Ficava claro o sadismo de Marco. A esperança era de que minha família as estivesse protegendo, mas, após o meu retorno, tomei conhecimento que Marco não permitira a presença de nenhum parente meu no cotidiano da casa. Contraditoriamente ao seu comportamento tirano, Marco enviava-me cartões, livreto de edições paulinas e até cartas românticas, onde ele fantasiava ser o oposto do que era, na realidade, num aprimoramento do seu instinto de maldade e alternando dupla personalidade. Tinha Marcos o seu proceder dentro de uma coerência maléfica. Vilipendiava e maltratava os seus, ao mesmo tempo em que tentava passar em missivas as imagens de uma pessoa solidária, plena de mensagens amorosas. Pena que, de resto, tudo era mentira. Mas é geralmente assim, né? O agressor, ele sempre, para a sociedade, ele mostra uma cara, uma imagem de uma boa pessoa, mas é dentro do lar que as coisas realmente acontecem. No calor da noite. Foi em Brasília que, valendo-me de um momento, na presença de Marco no Sara, perguntei-lhe novamente como o assalto ocorrera de fato.
Como da primeira vez, ele respondeu: o que passou, passou, deixa para lá. Por encontrá-lo aparentemente relaxado, insisti. Ele contou que acordara com a cadela latindo muito. Pegaram a lanterna e o revólver e foram vistoriar a casa. Ao chegar à cozinha, vi um vulto no forro e, quando levantou a arma para atirar, foi agarrado pelas costas por alguém que lhe colocou uma corda no pescoço. Lutavam aos murros e pontapés quando apareceu um terceiro elemento e que tentou lhe tirar a arma. Encostou-a no seu ombro e disparou. Em seguida ele ouviu uma voz de mulher a dizer: negão, vamos embora. Os assaltantes saíram em direção à sala. Marco, que na luta havia caído no chão, levantou-se e, mesmo ferido, foi até o escritório procurar um facão. Já de posse do referido facão, verificou que não havia mais ninguém na casa. Depois disso, ele voltou ao local da luta e começou a gritar. Aí, então, não vi mais nada. Então acordei já no hospital. Como que dramatizado o seu próprio relato, Marco tentou levar-me a acreditar que a lesão por ele sofrida tinha sido tamanha gravidade que até o fizera necessário enxerto ósseo. Nada mais mirabolante do que essa a sua versão. Todos sabiam que 2 dias após o ocorrido, Marco costumava fazer o percurso diariamente da nossa casa em Papicu até a casa da minha mãe, no bairro de Farias Brito. Distante, porém, nada menos que movimentados 10 quilômetros dirigindo, ele próprio no seu carro. Além disso, nossa vizinha da rua Fausto Gabriel narraria como testemunha no processo de que, em uma das reuniões com os vizinhos, ouviu um deles dizer que na noite seguinte ao fato ocorrido, tinha flagrado o denunciado em cima do telhado, na própria casa de tal pessoa, indagou o réu o que mesmo estava fazendo naquela ocasião, tendo ele respondido que estava consertando o rombo feito pelos assaltantes de sua casa. A história toda soava absurda e intimamente eu tentava comparar sua versão com a minha. Calculava os minutos, entregava-me as especulações que eu não queria jamais concluir. Agora vai ficar um pouco mais difícil, viu, a leitura. E aí, só quero saber se vocês estão ouvindo bem. Se estiverem bem, vocês me falem aí, tá? Pra gente continuar aí no tom da voz. Tá bem aí? Quem tá me ouvindo pode me falar. Cárcere privado. A persistência de Marcos em isolar-me prosseguia, tanto que quando o meu registro... Perdão, viu, gente? Eu me perdi aqui. A persistência de Marcos em isolar-me prosseguia, tanto que quando o meu regresso de Brasília estava próximo, proibiu-me terminantemente de avisar a quem quer que fosse o dia da minha chegada à Fortaleza. Ainda mais, ameaçou-me de que, se encontrasse alguém da minha família no aeroporto, ele saberia como tratar. Mas, diante da insistência da minha mãe em saber o dia do meu retorno e ante as ameaças de Marcos, mais uma vez, querendo preservar as crianças, resolvi dizer à minha família que eu iria fazer uma surpresa e que não queria que ninguém fosse me receber no aeroporto. Tão logo chegasse, telefonaria. Porém, o tempo de voltar, a saudade, a apreensão em relação a mim e ao meu estado de saúde eram tão grandes que minhas irmãs e minha mãe foram mais sagazes. Estiveram no aeroporto espreitando sem serem percebidas por Marcos, com que testemunhando meu desembarque, zelando de longe por meu estado. Afinal, a experiência da flagrante arbitrariedade de Marcos por me fazer perder o avião, quando de nossa saída para Brasília, plantara novas suspeitas que, regadas por meu silêncio para com meus próprios familiares, os levaram a investigar dia e hora do meu regresso em uma agência de viagem.
Durante o percurso do aeroporto para casa, Marco ia impondo suas instruções com toda a arrogância de um tirano a dar ordem a um subalterno. Que eu não fosse paparicar as meninas, que ele já havia tirado todas as suas manhas, que nenhuma pessoa da minha família ousasse visitar-me, e se alguém teimasse em desobedecer às suas ordens, ele o enxotaria. Minhas amigas só poderiam visitar-me com o seu prévio consentimento. Esse tipo de restrição pode ser comparado nos depoimentos de duas testemunhas arroladas pelo próprio Marco, como Francisca Duarte da Souza, que afirmava que não foi visitar a vítima depois do regresso de Brasília porque não achou conveniente e porque também o acusado disse que era melhor passar alguns dias. E José Eduardo Rodrigues de Souza diz que só visitou a vítima 15 dias depois de seu regresso de Brasília, porque o acusado dizia que ia prepará-la psicologicamente para receber visitas. Diante dessas proibições que praticamente eliminavam minha convivência com outras pessoas, especialmente com os meus familiares, havia também uma delimitação de espaço. Para lidar com a última situação, eu já estava preparada, mas senti-me prisioneira em meu próprio lar, tendo minhas atitudes tolhidas e vendo-me sobre o total arbítrio do próprio marido, era não somente terrível de aceitar, mas também agravava a insuportável sensação de impotência. Não era apenas um cárcere privado, 4 paredes que me cercavam, mas pesava sobre mim, principalmente, o desmoronamento de todo um arcabouço de valores inerente ao crescimento e enriquecimento do ser humano. Nessa circunstância, o que restava a mim para as minhas filhas? E para mim mesma? Reencontro com minhas filhas. Marcou-me profundamente o momento de reencontro com minhas filhas. Não pelo clima festivo de criança saudosa em rever a mãe, mas principalmente pela tensão e medo que se instalaram. Postada na área de entrada, minhas filhas aguardavam entre alegres e apreensivas. Com minha chegada, ao invés de se aproximarem, ficando dividida entre o olhar para mim e o olhar para o pai, sofridamente indecisas, como se esperassem ser repreendidas caso se aconchegassem. Meu Deus, como elas estavam pálidas e magrinhas. Começaram então a se esgueirar-se pela parede da área de entrada, com os olhos cheios de lágrimas, fazendo beicinhos para chorar. Essa recepção carregada de emoções irritou Marco, que aos berros as mandou entrar para o quarto. O resto do dia passei no meu quarto e amargurava-me cada tentativa de as meninas chegarem lá. Que rezavam todos os dias pedindo a Deus o meu regresso, e se desse o mais breve possível, já que não aguentavam mais tanto sofrimento e mais tinham muito do que me contar. Nessa mesma tarde recebi ordem de Marco para telefonar para a casa da minha mãe e dizer que devido à viagem, eu estava ainda muito cansada e não podia receber familiares, o que atenderia no dia seguinte, mais ou menos 15 horas. Marcos transformava assim as minhas expectativas de amenizar meu sofrimento, junto ao seio da família, de sentir seu afeto e compreensão, num comportamento forçado e num sofrimento regulamentado. Conforme o combinado,
Durante a visita, Marcos se confinou no escritório, sem sequer cumprimentá-los. Tensa, eu não conseguia conversar sobre nada e só limitava-me a dizer: não se preocupem, eu estou bem. O máximo que consegui passar, em meio à possibilidade de ser surpreendida por Marco, foi a mensagem de que, assim que acertasse o horário da fisioterapia, eu os avisaria para que lá pudéssemos conversar com liberdade. Evasão de sentimentos aprisionados. Com uma quase infinita ansiedade, aguardei a segunda-feira chegasse para poder me ver livre daquele carcereiro, tão logo ele saísse para o trabalho. Quando assim aconteceu, e as crianças perceberam que o pai não estava mais em casa, puderam dar vazão aos seus sentimentos. Beijos e abraços entre lágrimas tiveram vez, amenizando um pouco nosso medo e opressão. Apesar de estar presa ao leito, eu podia sentir ondas de liberdade a invadir cada poro do meu corpo. Ao simples contato de minhas filhas, sedenta da acolhida maternal. Ah, como precisávamos de mim, dos meus afagos, da carícia familiar tão natural em animais ferozes. A primeira pergunta que Dina me fez foi a respeito da existência de uma espingarda que ela havia encontrado dias antes do crime, envolta em um saco plástico e que estava na parte inferior do guarda-roupa, onde eram guardados os sapatos de Marco. Aflita, Dina apressava-se em saber se eu conhecia ou não a espingarda. Rita não só confirmou, mas também testemunhara a existência da espingarda localizada por Dina, pois certa vez ela própria já tinha visto Marco limpando e cuidando dessa arma em seu escritório. Relataram-me ainda que, por ocasião da faxina que realizaram nos dias que se seguiram ao assalto, até como precaução, elas procuraram pela espingarda e não mais encontraram. Contaram então os fatos sobre a arma de Marcos à minha família, que eles advertira para não comentar mais informações com mais ninguém até meu regresso. Dina e Rita são as duas empregadas, pode-se dizer, o anjo da guarda de Maria da Penha e suas filhas. Se não fossem essas duas empregadas, como sempre, né? As empregadas estão sempre ali apoiando, sofrendo junto também, né? Muitas vezes apanhando também dos agressores. Pude inteirar-me também nesse momento, neste mesmo dia e no subsequente, das atrocidades cometidas por Marcos contra as próprias filhas. Um verdadeiro terror na ausência da mãe. As crianças foram e continuavam terminantemente proibidas de sair com qualquer pessoa da minha família. Para saber se as duas ordens estavam sendo cumpridas, vez por outra, Marcos simulava a viagem e chegava de surpresa em casa, conferindo as determinações. Dera a ordem para que, caso os tios e avós das crianças chegassem para visitá-las, dissessem que ele havia levado a chave, deixando-as trancadas. Ao fim de tirar o hábito da minha segunda filha, que tinha para adormecer chupando o dedo polegar, Marco metia sua mãozinha em meias e a imobilizava, amarrando-as por elásticos, com tal intensidade que no dia seguinte persistiam nos braços da criança vergões vermelhos como se tivessem queimaduras, como se fossem queimaduras. Certa vez, essa mesma criança conseguiu libertar-se das amarras. Quando pela manhã Marco a flagrou chupando o dedo, acordou com um tapa na boca e a jogou debaixo do chuveiro. A indefesa criança ficou com os lábios inchados. Em seguida, Marco telefonou da repartição para Dina, instruindo-a a colocar compressas de gelo nos lábios da minha pequena, provavelmente com medo de que alguém pudesse constatar sua violência.
Para evitar que as meninas molhassem a cama durante a noite, elas só podiam tomar água até a hora do almoço. E mesmo quando iam para o colégio, eram proibidas de levar água ou suco para o lanche. E só não dormiam com sede, porque as empregadas, compadecidas, lhe ofereciam discretamente um pouco de água, o suficiente para que molhasse a garganta. Isso são crianças de 6, 4 e quase 2 anos, 1 ano e 8 meses, viu? Certa noite, minha segunda filha estava bebendo água às escondidas, quando foi surpreendida por Marco, que aos tapas mandou-a de volta ao quarto. Apesar das precauções tomadas por Marcos, se alguma criança molhasse a cama durante a noite, era brutalmente acordada e jogada debaixo do chuveiro. Minha filha caçula, na época, com 1 ano e 8 meses, sentia-se protegida com a companhia de Dina. E certa vez, estando as duas na cozinha, não atendeu a um chamado do pai. Marco então foi até lá e lhe bateu com tamanha violência que a criança urinou-se. No aniversário de 2 anos da caçula, minhas irmãs foram parabenizá-la, como se tivessem recebido as ordens do pai. Desconfiadas e tímidas, as crianças sequer se aproximaram das tias. Aproveitando o momento em que Marco havia se afastado, minha segunda filha puxou sua tia Lerise para a cozinha e deu-lhe um forte abraço apertado, como que dizendo: ajuda-me. Essas informações coincidem com as que de Marco me mandara para Brasília por cartas, relatando suas iniciativas pedagógicas, como sendo de grande avanço na educação das filhas. Minha segunda filha, à época com 4 anos incompletos, guardava uma foto minha debaixo do colchão. E quando o pai não estava em casa, ela beijava a foto e conversava comigo baixinho. Quando ele chegava do trabalho, a criança escondia minha foto. Foi ainda minha segunda filha que, certa vez, recebeu do pai um violenta tapa na boca pelo fato de ter mordido a irmã caçula. O golpe desferido por Marco foi dado com tanta força que a desequilibrou a criança, e a criança caiu no chão. Essa mesma criança era vítima de espancamento quando, em desabafo emocional, dizia chorando: eu quero a minha mãe. Quando Marco decidiu que Dina e Rita não iam mais dormir no quarto das meninas, enquanto o pai estava no escritório da casa, as crianças saíam do quarto de mansinho, foram até a grade que as separava do cômodo das empregadas e, chorando baixinho, imploravam para que dormissem juntas. Minha segunda filha, agarrada à grade, repetia chorando: Dina, vem para o meu quarto que eu te dou um beijo. Ao flagrar a cena, Marco bateu na criança impiedosamente. Minha filha mais velha, na época com 6 anos, dormia em um quarto separado das outras irmãs. Devido ao isolamento, ao uivar do vento e ao barulho das folhas do coqueiro da casa vizinha, faziam sobre o telhado do seu quarto, amedrontada, ela enterrava a cabeça no travesseiro e ficava chorando baixinho até adormecer. No dia seguinte, Dina a encontrava na mesma posição em que havia se deitado. E era com os olhos inchados que a criança sentava à mesa para, sob o olhar do pai, tomar o café da manhã. Marco determinara também que fosse retirado o mingau de aveia que as minhas filhas tinham por hábito, tomavam ao acordar, e os substituiu por café, e não mais do que 3 bolachas do tipo creme cracker. Por achar que as crianças estavam crescidas, Marcos aboliu o leite que elas tomavam antes de dormir. Foi retirado também a merenda entre as principais refeições. Nenhuma assistência médica foi dada às crianças quando elas tiveram escabiose.
Devido à intensidade das coceiras, as empregadas pediram a Marco que providenciasse algum remédio. Sua resposta foi: é só não coçar que elas ficam boas. E se ele as encontrasse se coçando, aplicava-lhe palmadas. Providencialmente, por ocasião de uma viagem de Marco, minha irmã as levou ao médico e efetuou o tratamento. Nenhuma assistência médica foi dada também à minha caçula quando teve infecção intestinal. Inclusive no que se refere à dieta, e mesmo doente, ela almoçava arroz com ovo frito, visto não haver em casa frutas indicadas como banana e maçã, e sequer um naco de peito de frango para preparar uma canja. A alimentação, de um modo geral, era constituída de gêneros de péssima categoria. Em substituição à carne, por exemplo, Marco comprava dobradinha e cabeça de galinha. Apesar de todo o policiamento que Marco planejava e exercia para manter as crianças sob suspense e terror, Dina, através de telefone público, inteirava as minhas irmãs das proibições e das necessidades que elas estavam passando. E às escondidas minhas irmãs lhe entregavam, quando oportuno, o que estava em falta. Os alimentos trazidos ficavam escondidos no quarto dos fundos para serem ofertados às crianças na ausência do pai. Estranhamente, foi constatado pelas empregadas que Marco não estava trancando a porta principal da casa. Por diversas vezes, ao amanhecer, elas a encontraram somente encostada e, quanto muito, apenas pelo pega-ladrão. Apreensiva, comunicaram o fato a Marco, que as tranquilizou afirmando: quem fez o assalto não vai ter coragem de voltar novamente. Mesmo considerando que Marco tenha abandonado um filho seu na Colômbia e que nutrisse por mim um sentimento de desamor tão grande, como seria possível um pai não se sensibilizar face às reações de crianças tão indefesas e privadas do aconchego da mãe? Uma oferta humilhante. Vejam só, essa situação aqui é bem difícil. A gente já tá aí. Como é que tá o tempo aí? Quem tá assistindo, controlar o tempo aí pra mim, porque a gente realmente vai precisar de mais uma live pra gente encerrar isso hoje, viu? Mas, repetir aqui, começar. Quem tiver de acordo, me fala aí, tá? Uma oferta humilhante. Chegando já próximo momento que ela vai descobrir quem realmente é, que foi ele mesmo que atirou nela. Uma oferta humilhante. À hora do almoço, pedi para tomar banho, o que ainda não fizera desde a minha chegada 3 dias antes. Marco respondeu-me que eu aguardasse para o fim de semana, pois estava sem tempo. E como nos dias anteriores, dirigiu-se ao banheiro das crianças para tomar o seu banho. Ao ser servido ao almoço, minha filha mais velha, de certo, sentindo-se protegida e encorajada pela minha presença, apenas beliscou um pouco de arroz e deixou o feijão. Marco, que já a observava, de supetão gritou e a obrigou a comer. Tentei interferir, mas Marco, ainda gritando, voltou para mim. Bastou você chegar para a maricada começar. E ela, com os olhinhos lagrimejando, foi obrigada a comer toda a comida. Após o almoço, pedi a Marco o meu talão de cheques, até então em seu poder, e à tardinha mandei Dina e Rita ao supermercado. Precisávamos de fruta, iogurte, verdura, queijo, biscoito, gêneros básicos para melhorar a qualidade. Antes, porém, de saírem às compras, os 2 incansáveis anjos da guarda das minhas filhas prazerosamente aqueceram ao meu desejo de tomar um banho. E em plena área de serviço, deliciei-me com o contato com a água tão necessária pelo tempo decorrido da minha chegada. Naquela mesma noite, logo depois do jantar, ela tomou banho depois de 3 dias de chegada, viu, gente? E só porque as empregadas deram. Se dependesse dele, ela só iria tomar no outro final de semana.
Marco recolheu-se ao seu escritório. Fui até a cozinha em minha cadeira de rodas e dei para as crianças um iogurte, ou melhor, tentei dar. Pois Marco apareceu, arrebatou-o das mãos das crianças e, gritando, mandou-as para o quarto, ordenando-me que eu deixasse de maricada, expressão que ele tanto repetia e que continha significados sugestivos. Aquilo doeu fundo, muitíssimo. Foi extremamente desolador presenciar aquele quadro. Após esse incidente, Marco retornou ao escritório. Voltei ao meu quarto, trêmula de raiva, e se apossou de mim um intenso pavor por estar sozinha com Marco. Ele se afigurava para mim como um monstro. Naquela noite, não conciliei o sono por um único momento. 1000 pensamentos assaltavam-me numa ciranda infernal. As truculências de que estavam sendo vítimas minhas filhas e eu própria, a limitação da cadeira de roda, o tormento pelo fracasso do meu apoio quando as crianças procuravam por mim a proteção e o alívio por seus sofrimentos, e o sentimento de opressão. Apavorava-me a incerteza de que, como me libertaria daquele cárcere. Se a minha cabeça de mãe estava repleta de conflitos, tão poucos dias daquele convívio, como estaria a cabecinha das crianças? Já pasmas e aterrorizadas por acidentes, gritos, agressões e maldades. Impotente em todos os sentidos, principalmente pela minha nova condição física, procurava sem êxito um meio para livrar-me daquela situação. Nem rezar eu sabia mais, tamanho tormento em meu cérebro. Mas uma dose tão amarga estava para ser servida quando Marco veio deitar-se. Pedi um pouco de água para tomar o medicamento necessário para conter as fortes e involuntárias contrações. Com a maior má vontade, ele apanhou no banheiro um recipiente que servia para regar as plantas. Mesmo sujo de terra, trouxe-o com água apanhada diretamente da torneira e as entregou a mim. Ah, meu Deus, beber daquele cálice seria a oração que eu não soubera expressar havia pouco? Passos de crença e medo. Gente, a gente só falta 6 minutos. Se cair, vocês querem que eu continue? Dá um alô aí. Aqui, eu tô controlando aqui. Tá faltando 6 minutos. Vocês querem que eu dê continuidade aí? Faça mais outra, dê continuidade à live aí, vocês vão me falando, tá? Passos de crença e medo. Acordada, eu refazia mentalmente o que tinha ocorrido no dia do assalto. As informações recém-obtidas pulavam nítidas e lógicas em meu pensamento. Cercava-me de realmente tudo. Não havia passado de uma simulação. A sensação de encontrar-me ali deitada no chão, de encontrar-me ali deitada ao lado de um criminoso era terrível. Súbito, ante pé, chegou à porta do quarto a minha filha mais velha. Estava com medo. Coloquei o dedo sobre os lábios, indicando silêncio. Ela se aproximou e se aconchegou ao meu lado, sem fazer barulho. Eu a cobri para que o pai não percebesse sua presença. Quietinha, ela dormiu a noite toda, sem mudar de posição. Cedo, com um pequeno aperto em seu braço, a acordei para que ela retornasse a seu quarto. Entre nós, o uso da palavra se fazia desnecessário. Era maravilhoso como as crianças percebiam o código do silêncio em uma defesa pessoal. No dia seguinte, tentei persuadir a minha pequerrucha a não fazer mais daquele tipo de invasão. Mas toda noite era a mesma coisa. Minha filha
vinha até a porta do meu quarto e quando percebia que o pai estava ressonando, ela se acomodava do meu lado até amanhecer. Diante dessa situação angustiante, insisti muitíssimo junto a Marco para que Dina ficasse no colchão ao meu lado. Vai cair, viu, gente? Ao meu lado da cama, justificando para ele que a noite anterior ela não acordava ao meu chamado e não pudera mudar-me de posição. O motivo real, porém, era o pavor que se apoderava de mim em relação a ele, desde que minhas suspeitas se transformavam em certeza. Reforcei ainda mais meu apelo, dizendo que seria por pouco tempo, pois tão logo retomasse a fisioterapia e conseguisse maior independência de movimentos, eu poderia então dispensar Dina de dormir em nosso quarto. Dina aliou-se a mim mais uma vez, deixando-me mais tranquila, sabendo ter ao meu lado uma pessoa com quem pudesse contar. Apesar dessa preocupação, eu só adormecia quando me certificava que Marco estava em sono profundo. A qualquer movimento seu, eu já estava alerta, pronta a demonstrar-lhe isso, pois temia por minha vida. Durante a ausência de Marco, eu procurava encorajar sempre minhas filhas, prometendo-lhes que muito em breve nós não iríamos mais sofrer medos e agressões. Para minhas filhas, mais velha, melhorou bastante o fato de Dina estar dormindo em meu quarto, pois ela, aperfeiçoando sua técnica de invasão, deitava-se sorrateiramente num cantinho do colchão com Dina. E cedinho as duas levantavam-se antes de Marco acordar. Certa noite, porém, ele percebeu a chegada da filha e grosseiramente escorraçou-a de volta para o seu quarto. Para preservá-la desse terror noturno, no dia seguinte e no subsequente, precisei ministrar-lhe um calmante, o que lhe permitia um sono ininterrupto a partir de então. Olha, gente, falta 2 minutinhos aqui. A gente ainda tem 1, 2, 3, 4, 5 capítulos. 4 capítulos, 5 capítulos praticamente, para encerrar. Boa noite, Jússi. Para encerrar a história de Maria da Penha. E quando cair aqui, se vocês me deram um ok aí, eu volto fazendo a quarta parte da live, tá? Tô a aguardar vocês aí, porque não dá para ler esses 4 capítulos aí nesses 2 minutinhos que faltam. E aí, vocês concordam que eu volte? Vocês ainda têm paciência de ouvir mais um pouquinho? Porque de agora em diante é que ela vai descobrir a verdade, né? A verdade vai vir à tona e vai ter o rumo dela à liberdade. Boa noite, Viviane, do Projeto Vida. Tô encerrando aqui esse primeiro estágio aqui da live. Ainda faltam 4 capítulos para a gente terminar o livro. Hoje é a última leitura e a gente fazer nossas considerações aqui. Certo? Então, e aí, vocês concordam da gente voltar daqui a pouquinho para dar continuidade? Quem tá me ouvindo aí, me dá um alô, me dá um ok. Quem estava ouvindo percebeu, né, que o sofrimento de Maria da Penha não era só com ela, né, na condição que ela estava, né. Depois, boa noite, Hélio. Vou dar boa noite aqui a quem chegou aqui. Prazer ver vocês, Justo Patrocínio, Noélia. Oi, Noélia, como vai? Tanto tempo que você fala. Cici da mulherada. Feliz de falar com você. Moacir. Rosana Barro, Leu Brasil, aí conselheiro tutelar. É bem sábio o que está acontecendo nos lares nesses momentos aí, hein? Tá bem difícil.
situação de violência para as mulheres, contra as mulheres aí nesse momento. Quero agradecer a todo mundo que ficou aqui até agora e perguntar a vocês aqui